Imagine o seguinte: você trabalha duro, recebe seu salário no fim do mês, paga contas, guarda um pouco e de repente descobre que esse pouco que você guarda pode se transformar em uma verdadeira fortuna. Não por mágica, não por sorte, mas por algo que já está diante dos seus olhos e que pouquíssimas pessoas realmente utilizam: os juros compostos. Se você pensa que isso é só matemática complicada, está enganado. Os juros compostos são, na verdade, a ferramenta mais poderosa do mundo das finanças pessoais e dos investimentos. É como se fosse uma máquina invisível que trabalha para você todos os dias enquanto você dorme, descansa ou até mesmo enquanto gasta tempo no celular. Mas aqui vai a verdade que ninguém te conta. A maioria das pessoas nunca vai experimentar o verdadeiro poder dos juros compostos. E não é porque não ganham o suficiente, mas porque não entendem como usar essa fórmula de forma prática. E é justamente sobre isso que vamos falar hoje. Se você aplicar o que vai ouvir aqui, vai perceber que não importa se começa com pouco, porque esse pouco, multiplicado ao longo do tempo, pode se tornar algo gigantesco. Antes de continuar, eu quero que você faça uma coisa. Desce aí nos comentários e escreve juros compostos na mira. Quero saber quem realmente está comprometido em dominar essa arma secreta da independência financeira. Agora, vamos avançar. Pense em um personagem fictício, João, um trabalhador comum, que recebe um salário apertado e acha impossível investir. João acreditava que só os ricos tinham acesso a grandes oportunidades. Até que um dia, ele descobre que, investindo pequenas quantias de forma disciplinada, seu dinheiro poderia crescer como se tivesse vida própria. E aqui vem a primeira virada. João não ficou milionário de um dia para o outro. O que mudou foi a mentalidade. Ele entendeu que juros compostos não dependem de quanto você ganha hoje, mas de como você usa o que tem. Essa é a primeira chave para você também. O mundo dos investimentos não começa com grandes valores. Ele começa com constância, paciência e visão de longo prazo. Mas calma, porque até aqui pode parecer simples demais. A verdadeira questão é como transformar esse conhecimento em prática no dia a dia. Como fazer com que o seu dinheiro trabalhe para você, em vez de você trabalhar apenas pelo dinheiro. Aqui entra o que eu chamo de a fórmula do multiplicador invisível. Pouca gente sabe, mas cada real que você investe hoje carrega em si o potencial de se multiplicar dezenas até centenas de vezes, dependendo do tempo e da taxa de crescimento. O problema é que a maioria deixa esse real extrapar em pequenos gastos que no fim do mês não significam nada, mas ao longo de 10 ou 20 anos poderiam significar independência financeira. E é nesse ponto que você precisa tomar uma decisão. Você vai continuar deixando os juros compostos trabalharem contra você nos cartões de crédito, nos financiamentos e empréstimos, ou vai finalmente virar o jogo e colocar essa força ao seu favor? Agora, eu quero te prender em um detalhe. Você sabia que existe uma diferença brutal entre começar hoje e começar daqui a 5 anos? Parece pouco, mas essa diferença de tempo é capaz de separar os que chegam à liberdade financeira dos que ficam presos para sempre ao ciclo das dívidas. E aqui vai o choque. Quem começa cedo, mesmo com pouco, tem mais chances de se tornar rico do que quem espera juntar muito para só depois investir. Essa é uma das maiores armadilhas da vida financeira. Mas o que ninguém te contou é que existe uma segunda camada desse jogo. Não basta apenas investir. O segredo é onde e como investir, porque nem todo investimento é capaz de gerar o efeito multiplicador real dos juros compostos. Alguns ativos apenas preservam seu dinheiro, outros fazem-no crescer em ritmo lento. Mas existem estratégias que transformam pequenas quantias em verdadeiros impérios financeiros ao longo dos anos. E é isso que eu vou te mostrar a seguir. As escolhas certas que transformam a matemática dos juros compostos em resultados palpáveis, reais, e não apenas em teoria. Mas antes de revelar esses exemplos práticos, eu quero que você imagine como estaria a sua vida hoje se há 5 anos você tivesse começado a investir R$100 por mês. Pense bem, talvez hoje você já tivesse uma reserva de emergência. Talvez já não dependesse do cartão de crédito. Talvez até já tivesse dado o primeiro passo rumo à liberdade financeira. Agora, a grande pergunta: você vai deixar mais 5 anos passarem ou vai começar agora? E o que vem a seguir pode mudar para sempre a forma como você enxerga o dinheiro. Você já percebeu que, no fundo, o maior inimigo da sua vida financeira não é a falta de dinheiro, mas sim o tempo perdido? O tempo é o fator oculto que multiplica ou destrói fortunas. Quanto mais cedo você começa a investir, mais cedo você dá espaço para que os juros compostos façam o trabalho pesado por você. Vamos a uma cena realista. Imagine 2 pessoas, Mariana e Roberto. Os dois têm a mesma idade. Os dois ganham o mesmo salário, mas tomam decisões financeiras completamente diferentes. Mariana decide que vai começar a investir R$200 por mês. Pode parecer pouco, mas para ela não importa, porque o que vale é a disciplina. Ela começa hoje, sem esperar sobrar. Roberto pensa diferente.
Ele diz, vou esperar ganhar mais, vou esperar sobrar um dinheiro e só então começo a investir. Resultado, ele adia. Passa 1, 2, 5 anos. Quando finalmente decide começar, o tempo já não está mais ao seu favor. Agora veja o choque. Mariana, apenas com disciplina e paciência, após 30 anos, pode transformar essa quantia em centenas de milhares de reais. Roberto, mesmo investindo o dobro mais tarde, nunca alcança o patrimônio de Mariana. Sabe por quê? Porque o tempo não tem piedade. Ele é o ingrediente invisível que torna os juros compostos tão poderosos. E aqui está a revelação. Não é o valor que você investe hoje que importa, mas o tempo que você dá para esse valor trabalhar. Mas o jogo não para por aí. Existe outra camada que quase ninguém fala. Não basta apenas investir cedo e com constância. É preciso saber em quais ativos colocar o seu dinheiro. É aqui que entra a diferença entre enriquecer lentamente ou acelerar sua liberdade financeira. Enquanto muita gente deixa o dinheiro parado na poupança, que mal acompanha a inflação, outras pessoas escolhem ativos que realmente potencializam o efeito dos juros compostos. Tesouro Selic, fundos imobiliários, ações de empresas sólidas, ETFs diversificados. Essas escolhas fazem toda a diferença. E aqui é que eu quero te prender. Não caia na armadilha de achar que precisa de investimentos complicados. Os maiores patrimônios foram construídos com estratégias simples, mas aplicadas de forma consistente. Agora pense comigo. Se você tivesse começado há 10 anos a investir R$200 por mês em ativos que rendessem em média 10% ao ano, hoje você teria não só uma reserva sólida, mas também a tranquilidade de saber que seu dinheiro estaria crescendo sozinho. E é aí que entra a virada de mentalidade. A maioria das pessoas ainda pensa assim: trabalhei, recebi, gastei. Mas quem entende o poder dos juros compostos pensa diferente. Trabalhei, investi e agora meu dinheiro também trabalha por mim. E isso muda absolutamente tudo. Mas calma, porque ainda falta uma peça nesse quebra-cabeça. Se fosse só investir e esperar, seria fácil. Mas existe um inimigo silencioso que rouba o poder dos juros compostos. Os pequenos vazamentos do seu dinheiro. Sabe aquele cafezinho diário? Aquele delivery frequente? Aquelas compras por impulso? Pois é, sozinhos eles parecem inofensivos. Mas quando somados ao longo dos anos, eles podem custar exatamente o patrimônio que você poderia estar acumulando. E o pior, enquanto você perde, os bancos e financeiras estão ganhando com juros compostos ao contrário. Eles sabem que quanto mais você se endivida, mais eles enriquecem. O cartão de crédito e o cheque especial são as armadilhas perfeitas para transformar o seu bolso em fonte de lucro para eles. A pergunta é, você quer estar do lado que paga juros compostos ou do lado que recebe juros compostos? E é nesse ponto que eu quero abrir uma reflexão. Cada real que você deixa escapar é um real a menos que poderia estar multiplicando silenciosamente ao seu favor. E cada dívida que você assume é uma corrente que prende você ao sistema financeiro. Agora, eu quero que você imagine algo ainda mais forte. Pense que você, daqui a 20 anos, vai se encontrar com o você do futuro. Esse você do futuro pode ser uma pessoa livre, viajando, aproveitando a vida com tranquilidade, porque deixou os juros compostos trabalharem ao seu favor. Ou pode ser alguém exausto, preso às dívidas, reclamando que nunca conseguiu sair do lugar. E a escolha desse futuro está sendo feita agora, nesse exato momento em que você me ouve. O jogo da liberdade financeira não é sobre o que você ganha, mas sobre o que você faz como que ganha. E o que vem a seguir vai te mostrar com exemplos práticos e chocantes como pequenas quantias investidas podem se transformar em cifras que a maioria nem imagina ser possível alcançar. Agora que você já entendeu que o tempo é o ingrediente secreto dos juros compostos, é hora de enxergar com clareza o que realmente acontece quando colocamos números na mesa. Imagine que você começa hoje, decidido, a investir apenas R$100 por mês. Pode parecer pouco, quase insignificante, mas não subestime o poder do tempo. Se esse valor render, em média, 10% ao ano, em 30 anos você terá acumulado mais de R$200 mil. Agora, se dobrar para R$200 por mês, o montante ultrapassa os R$400 mil. E o mais impactante, o valor total que você investiu foi muito menor do que o resultado final. Isso acontece porque grande parte desse crescimento veio dos próprios juros sobre juros, e não apenas do que você colocou mês a mês. É como se o dinheiro tivesse criado raízes, brotado galhos e produzido frutos continuamente. Mas eu sei o que você pode estar pensando agora. 30 anos é muito tempo. E eu vou te dizer a verdade que poucos têm coragem de dizer. O tempo vai passar de qualquer forma. A questão é se, quando ele passar, você terá construído um patrimônio ou apenas histórias de oportunidades perdidas. Agora, vamos avançar para um cenário ainda mais instigante. Imagine duas linhas paralelas. De um lado, Pedro, que começa cedo investindo pouco. Do outro, Ana, que começa tarde investindo mais. Pedro investe R$100 por mês a partir dos 20 anos.
Ana, por achar que é cedo demais, decide esperar até os 30. E quando começa, investe o dobro, R$ 200 por mês. Quer saber o que acontece depois de 30 anos? Pedro, mesmo investindo metade do valor de Ana, termina com mais patrimônio do que ela. Isso acontece porque o tempo inicial que Pedro deu ao dinheiro valeu muito mais do que a quantia extra que Ana colocou depois. E aqui está a grande revelação. Juros compostos são menos sobre dinheiro e mais sobre tempo e disciplina. Agora, segura esse próximo detalhe. Existe um ponto mágico chamado ponto de virada. Ele acontece quando o crescimento dos juros compostos começa a superar o valor das suas próprias contribuições. Até chegar lá pode parecer lento, quase insignificante, mas depois dessa virada, a curva de crescimento dispara e o patrimônio cresce em velocidade impressionante. Muita gente desiste antes de chegar nesse ponto porque não aguenta esperar. É como plantar uma árvore. Nos primeiros anos, você rega, cuida e quase não vê resultados, mas de repente ela cresce, dá sombra, dá frutos. O mesmo acontece com os investimentos. E é aqui que entra um erro fatal cometido pela maioria: interromper o ciclo dos juros compostos. Quantas vezes alguém junta dinheiro, investe por alguns meses ou anos e de repente retira tudo para gastar em algo imediato? Esse movimento corta o processo, destrói a curva de crescimento e obriga a pessoa a começar do zero. O verdadeiro investidor entende que consistência é mais importante do que intensidade. Não adianta aplicar muito uma vez e parar. O segredo está em aplicar pouco, mas sempre, sem falhar, sem quebrar o ciclo. Agora eu quero que você faça um exercício mental. Imagine que cada nota de R$ 50 que passa pela sua mão seja um pequeno trabalhador. Se você gasta essa nota em algo que desaparece em minutos, o trabalhador vai embora e nunca mais volta. Mas se você coloca essa nota para trabalhar em um investimento, ela começa a gerar novos trabalhadores. Esses novos trabalhadores, por sua vez, trazem mais trabalhadores e em pouco tempo você tem uma multidão trabalhando para você dia e noite. E aqui vem uma provocação. Você prefere ser o chefe de um exército de trabalhadores invisíveis que enriquecem você lentamente? Ou prefere gastar todos os seus soldados em batalhas perdidas que terminam no mesmo dia em que começam? O que ninguém te contou é que essa escolha acontece todos os dias, nas pequenas decisões, nas compras que parecem inofensivas, mas que roubam de você a chance de ver o poder real dos juros compostos em ação. E agora eu quero te preparar para algo ainda mais revelador. Existe um cálculo simples, mas impressionante, chamado Regra dos 72. Com ele, você descobre em quanto tempo seu dinheiro vai dobrar de valor, dependendo da taxa de retorno que você conseguir. Se o rendimento for de 12% ao ano, basta dividir 72 por 12. Em 6 anos, o dinheiro investido dobra. Isso significa que em 12 anos ele quadruplica. Em 18, ele se multiplica por 8. Agora imagine aplicar isso por décadas. O que parece impossível para muitos se torna inevitável para quem entende essa lógica. Mas aqui está o detalhe final desta parte. Não basta apenas entender os números. É preciso sentir o impacto disso na sua vida. Então eu te pergunto, como seria a sua vida daqui a 20 ou 30 anos se você tivesse um patrimônio sólido crescendo sozinho, sem que você precisasse trabalhar dobrado? Essa visão de futuro é o combustível que vai manter você firme no caminho. E no próximo passo, eu vou te mostrar como transformar esse conhecimento em um plano prático, aplicável a qualquer renda de qualquer pessoa, começando com valores pequenos, mas que podem se tornar grandes fortunas ao longo do tempo. Agora que você entendeu o poder dos números, chegou um momento de colocar isso em prática na vida real. E eu quero que você perceba que não importa a faixa de renda em que você esteja hoje, os juros compostos podem ser aplicados em qualquer cenário. Vamos imaginar 4 personagens fictícios, cada um em uma situação diferente. O primeiro é Lucas, que ganha apenas R$ 1.000 por mês. Ele acredita que não sobra nada para investir, mas decide cortar alguns gastos desnecessários e guardar R$ 50 mensais. Parece pouco, mas ao longo dos anos, esse valor, investido com disciplina, começa a crescer. Lucas percebe que não é o valor inicial que importa, mas sim a constância. O segundo é Carla, que recebe R$ 3.000. Ela decide investir R$ 300 mensais em ativos de renda fixa e depois de algum tempo, começa a diversificar em fundos imobiliários. O que acontece com Carla é ainda mais poderoso. Ela vê que, a cada ano, o patrimônio dela gera mais rendimento, e esse rendimento, reinvestido, acelera o processo. Já o terceiro personagem é Rodrigo, com renda de R$ 5.000. Ele aplica R$ 500 por mês em uma carteira diversificada, que inclui ETFs de ações. Depois de 20 anos, o patrimônio de Rodrigo já não depende do esforço do trabalho. Os juros compostos passaram a ser a principal fonte de crescimento do capital. E, por fim,
temos Marina, que recebe R$10.000 por mês e investe R$1.000 mensalmente em uma combinação de renda fixa, ações e até alguns investimentos internacionais. Com visão de longo prazo, Marina está literalmente construindo sua liberdade financeira antes mesmo de imaginar a aposentadoria. Esses exemplos fictícios não servem para comparar quem tem mais ou menos dinheiro, mas sim para mostrar que em todos os casos a fórmula é a mesma. Juros compostos precisam de tempo, disciplina e consistência. E aqui entra uma virada importante. Muitas pessoas me perguntam, mas e se eu tiver dívidas, como começo? A resposta é simples e direta. Primeiro, elimine as dívidas mais caras, como cartão de crédito e cheque especial, porque os juros compostos estão trabalhando contra você nesses casos. Depois de limpar o terreno, comece a investir, mesmo que seja com pouco. Outra questão é, qual o melhor investimento para aproveitar os juros compostos? Não existe resposta única, mas sim princípios. O primeiro princípio é, invista em algo que você entenda. O segundo, busque ativos que gerem crescimento contínuo e previsível. E o terceiro, reinvista os rendimentos. É aqui que a mágica realmente acontece. Agora, eu quero que você imagine um cenário futuro. Você continua sua vida normalmente, trabalhando, cuidando da família, mas, em paralelo, os seus investimentos estão crescendo todos os meses, silenciosamente. Um dia, você acorda e percebe que os juros compostos estão gerando mais renda mensal do que o aumento de salário que você esperou por anos. Esse é o momento em que você percebe que não depende mais exclusivamente do seu trabalho. Isso é liberdade financeira. Mas, para chegar lá, você precisa vencer o maior inimigo, a impaciência. O mundo atual quer tudo rápido, imediato, instantâneo. Só que a riqueza verdadeira é construída devagar, em silêncio, no tempo certo. É por isso que poucos alcançam, porque a maioria desiste no meio do caminho. Um investidor que chega lá é aquele que entende que cada contribuição, por menor que seja, é uma semente plantada. E o futuro sempre recompensa quem planta cedo, rega com disciplina e espera com paciência. Agora você entendeu que juros compostos não são apenas uma fórmula matemática. Eles são uma filosofia de vida financeira. São a ponte que separa quem apenas sobrevive de quem constrói um legado. E eu quero te deixar com uma reflexão poderosa. Se você não começar hoje, daqui a 5 anos, vai desejar ter começado. Então, faça a sua escolha agora. Comece pequeno, comece com pouco, mas comece. Porque o tempo é o ativo mais valioso que você tem, e cada dia perdido é um dia a menos em que os juros compostos poderiam estar trabalhando ao seu favor. Se esse conteúdo abriu sua mente, já deixa o like, compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E claro, se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos que vão transformar sua forma de lidar com o dinheiro. E agora, eu quero que você comente aqui embaixo, juros compostos na mira. Esse vai ser o sinal de que você realmente entendeu e vai aplicar o que aprendeu hoje. Nos próximos vídeos, eu vou revelar estratégias ainda mais práticas de investimentos, mostrando como transformar teoria em resultado real. Então, fica ligado, porque o próximo passo pode ser exatamente o que vai te levar para o caminho da liberdade financeira.